Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aqui para mais um episódio do Expandindo e hoje eu quero falar um pouco mais sobre será que nós somos a geração dos iludidos? Então vamos lá. Para mim não é um será, para mim é um sim. A gente é. Como eu já disse antes, eu tenho 36 anos, estou indo para 37 em janeiro do ano que vem e eu acredito que quando a gente era pequeno, a minha geração pelo menos, né? Eu tinha muito essa questão de, sei lá, meu pai, minha avó, assim, falando, não, você vai crescer, você vai estudar, você vai fazer faculdade, depois você vai trabalhar, e aí, sei lá, quando você tiver seus 30 anos, talvez você já vai estar casado, você vai ter, sei lá, uma casa própria, carro, o que seja. Beleza. Acho que essas eram as promessas que eram feitas pra nós, ou, sei lá, as paradas que falavam que a gente seria capaz de conquistar dado certo momento da nossa vida. Beleza. Tudo isso depende, lógico, de condição também, né? Porque a gente, sei lá, eu sou filho de um pai que é militar. A minha avó, ela é pensionista, né? O meu avô, ele era metalúrgico e foi o responsável por a gente ter esse pedaço de terra que a gente tem aqui. Então, minha avó é alagoana, meu avô é pernambucano. Meu pai nasceu no sul do país, eu nasci em São Paulo. A minha mãe, ela é... Verdade, eu não sei de onde a minha mãe é. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Continuando. Eu sou fruto dessa mistureba. E quando eu nasci, a gente já tava, né, todo mundo em São Paulo. Então, tipo, eu moro no mesmo endereço desde quando eu nasci. E por estar na terra das oportunidades, ou a cidade que carrega o Brasil economicamente, sei lá, a gente tinha isso subentendido de que, sei lá, tudo tá ao nosso alcance, sabe? Só que não é bem assim. Não é bem assim mesmo. Essa geração anterior, que é a geração do meu pai, por exemplo, começou a trabalhar muito cedo, muito, muito cedo mesmo. Eu lembro de histórias dele contando que ele trabalhava, sei lá, com 9 anos de idade na feira. O meu avô tinha essa formação de metalúrgico que ajudou bastante ele. Minha avó era dona de casa, né, cuidava da galera, dos filhos e criou geral, inclusive, né, eu. Então, tinha uma estrutura de que não faltava muita coisa quando eu nasci. Na época deles faltava bastante coisa, mas quando eu nasci, meio que já existia uma estrutura feita ali. Porém, a gente é pobre, não é uma família abastada nem nada do tipo. Então, acho que essas promessas que foram feitas de acessos infinitos e tudo mais, assim, ela nunca foi, de fato, alcançada por muitas questões, e principalmente as que envolvem, né, o nosso querido... Agora a gente chama de capitalismo tardio, né? Mas antes já, já era capitalismo, então, talvez não tão tardio. Mas envolve isso, sabe? Então, sei lá, quando eu comecei a crescer, então eu estudei, fiz, sei lá, o pré, fundamental, ensino médio. Quando eu bati ali meus 17 anos, que eu tava terminando o médio, existia aquela questão da alta, o que você quer fazer agora, né, para tentar cursar uma faculdade. Na época eu já tava trabalhando, porque a realidade bateu rápido no, sei lá, alguém vai pagar minha faculdade, meus pais vão ser capazes de pagar minha faculdade ou coisa do tipo. Não, então aos 17 eu tava trabalhando. E quando eu comecei a trabalhar, né, quando eu tava no terceiro ano do médio, eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava de manhã, comecei num estágio que era meio período, então eu ainda estudava de manhã e trabalhava à tarde. Mas depois, mais pra metade daquele ano, eu comecei a trabalhar período integral em uma outra empresa e estudar à noite. Eu terminei o colégio porque, sei lá, eu sempre fui meio CDF, mas quando eu fui pra noite eu faltava pra caralho, porque realmente a rotina de você conseguir trabalhar, estudar e tudo e viver um pouco da sua vida, ainda mais quando você é adolescente, né? Porque ali não é adulto ainda. É bem complicada, mas deu pra tancar. Porém, quando bateu esses 17 para 18, né, quando eu terminei o médio, veio essa questão do que eu queria fazer da minha vida. Se eu teria condição de pagar uma faculdade, que faculdade que eu queria fazer,
que tipo de estudo que eu queria fazer. No fim, eu no impulso me matriculei num curso de gestão em rádio e TV na afinada Uniban, que não era nem reconhecido pelo MEC. E eu fui descobrir isso só depois que eu tinha começado a cursar. Desisti, dropei. Depois de um tempo, entrei para fazer um curso de letras com licenciatura em inglês pelo FIES. Tive que dropar também, porque na rematrícula, quando a gente foi fazer o recálculo da renda familiar aqui, eu já tinha passado do teto, porque meu pai na época veio morar aqui, né, na mesma casa que a gente, e aí juntou as rendas e não tinha mais acesso ao benefício, o que faz sentido, mas, né, acabou que eu tive que trancar. E depois, muitos anos depois, eu fui querer fazer um EAD de fotografia, tipo, mano, EAD de fotografia, sei lá, pra mim não prestou. Então cursei um semestre e tranquei também. Beleza, aí tem isso. Eu tive uma decisão pra fazer rápido, que era, tá, eu vou tentar realmente estudar ou eu vou focar em trabalhar, porque eu preciso de dinheiro pra sobreviver. Eu preciso de dinheiro pra sobreviver. Então, acesso a esse tipo de coisa nunca foi muito simples. E isso que, levando em consideração que, tipo, a gente é pobre, mas a gente não tá na faixa da miséria, né? Eu e a minha família. Então imagina quem tá abaixo dessa faixa aí, né? Da pobreza. É complicado. E entra muito essa questão de que se discute por aí sobre, tipo, meritocracia. Eu acredito em mérito. Mérito eu acho que existe realmente, né? Você ter mérito nas coisas que você faz e, porventura, ser reconhecido por ter mérito nessas coisas, nessas execuções aí. Agora, meritocracia, sinceramente, não existe, sabe? Não existe uma forma, né, de crescer na vida baseada em meritocracia. Não existe isso. Pra mim existe mérito, não meritocracia. Então, sem querer pagar de ser coach, até porque eu não sou e eu tenho um asco enorme por essa galera, uma coisa que fez a minha vida mudar um pouco, e isso, eu falo isso pros meus amigos de vez em quando, que a minha vida ela começou mesmo a, sei lá, parecer um pouco melhor a partir dos meus 30 anos, porque muitas das cobranças que eu fazia comigo mesmo, quando eu era mais novo, de ter que ser bem sucedido, de, sei lá, ter que estar num relacionamento estável, saudável, de que eu deveria aos 30 já ter uma casa, já ter um carro e tudo mais, tudo que eu falei no começo do vídeo, eu não tinha conquistado até então. O que eu tava fazendo com a porra da minha vida então? E aí, nesse inteirinho aí dos meus... Eu diria que a partir dos 27, acho que eu comecei a perceber um pouco isso, eu comecei a tentar me enxergar qual que é o meu lugar nesse mundo aqui. E com 30, veio até a oportunidade de trabalhar onde eu tô trabalhando hoje, que de fato acabou mudando a minha vida, assim, de acesso às coisas. Mas eu acho que o principal motivo que me fez enxergar isso de forma diferente, ou que talvez tenha me tirado algumas amarras que eu tinha, era justamente eu parar de me comparar com os outros, sabe? De eu parar de enxergar no outro o que eu talvez deveria ser. Parar de acreditar que todas as promessas que tinham sido feitas pra mim no passado já eram pra ter sido alcançadas e eu só era incapaz de fazer isso, ou sei lá, eu só fui... Não sei. Fui mal, não deu certo, minha vida não aconteceu, sabe? De eu tentar me libertar disso, porque era justamente o que me atrasava, sabe? Esse sentimento, esse fardo que você fica carregando e você não dá um nome pra isso, você não consegue entender de fato o que é e tudo mais. Isso te puxa tanto pra baixo, essa autocobrança, esse autoflagelo, sabe? Esse sentimento de, sei lá, autodepreciação, que você não enxerga as coisas que de fato são boas, sabe? Eu não enxergava o que de fato era bom. Eu, se eu for abrir aqui com vocês, agora o momento diário da coisa, quando eu era moleque, eu não, sei lá, quando eu era, na minha adolescência, vai, eu não gostava muito de mim. Então, sei lá, eu acho que eu demorei muito tempo pra poder conseguir me enxergar como alguém, como um ser humaninho individual ali, sabe? E entender um pouco mais do meu papel aqui. E foi justamente com esse clique que eu tive de tentar realmente enxergar o porquê que eu não tinha as oportunidades que eu achava que eu merecia ter ou que me prometeram que eu teria, sabe?
E com isso eu fui encontrando talvez o meu propósito, sabe? De enxergar que, não, eu não preciso ter todo o dinheiro do mundo para ser feliz. Não, eu não preciso ter 3 carros, 4 casas, sair ostentando coisas, sabe? Eu não preciso de tudo isso. Relacionamento é tudo muito... Depende, sabe? Tive relacionamentos ao longo da minha vida, uns deram muito certo e acabaram, outros deram muito errado e também acabaram, lógico. Mas eu passei a não me cobrar muito por essas coisas, porque eu comecei a enxergar que tudo é construção, sabe? Se eu tô começando uma carreira, se eu tô, sei lá, mudando de carreira, se eu tô me propondo um desafio, se eu tô conhecendo alguém, eu não consigo fazer muitos planos logo de cara. Eu consigo enxergar ou vislumbrar um futuro, aquele papo do onde você se enxerga daqui 5 anos ou 10 anos. Eu vou começar a enxergar isso quando eu sei que já tá existindo uma relação estruturada com aquilo ali, seja o que for, sabe? Até com amizade também. Então, porque assim pelo menos eu consigo me permitir sentir o que eu tenho que sentir, fazer o que eu tenho que fazer e ir aprendendo durante o percurso ali, né? Sabe? A parte mais importante é a jornada, é tipo isso, sabe? E também entender que, sei lá, a maior parte das mazelas desse mundo, e ainda mais a gente aqui, que a gente vive num país que deveria ser maior do que ele é em questão de oportunidade para todo mundo, é o capitalismo. Basicamente, eu falei que eu não ia falar sobre política em um vídeo anterior aí. Eu não tô me aprofundando muito sobre política, mas acho que entender que o capitalismo era o problema da coisa, é um sistema que falhou e que não adianta muito a gente tentar pintar ele de bonitinho, sabe? Tentar achar que realmente é só a gente correr atrás que dá certo. Não, cara, vai ter pessoa que vai correr atrás a vida inteira e não vai conseguir fazer com que dê certo. A não ser que ela ressignifique o que é dar certo pra ela. Que é basicamente o que eu tentei fazer com a minha vida, basicamente, sabe? Tipo, tentar eu enxergar pra mim o que faz sentido, como dar certo. Como tá bem, como me sentir bem, sabe? Porque antes disso tava bem difícil, assim. Então, tipo, eu sei que encontrar o seu propósito não é um negócio fácil. Eu ainda tô descobrindo isso, eu acho que eu ainda tô no processo de descobrir o que é isso, sabe? Do que é o meu propósito aqui. Eu acho que eu já tenho uma ideia um pouco melhor estruturada sobre, né, o que eu tô fazendo aqui. Mas é uma jornada, né? A gente, parada que o tal do Fogaça lá no MasterChef fala, a gente aprende, morre burro. Eu vou muito nisso também. Então, eu tento ser uma pessoa que controla muito bem as minhas expectativas. Não porque eu tenho medo de me frustrar na frente, mas muito porque eu gosto de entender se eu sou capaz de traçar aquele caminho que eu tô querendo traçar, sabe? E não já imaginar o que poderia estar ali, e aí eu não chego perto daquilo, eu já vou me frustrar, eu vou desistir, eu vou parar, ou coisa do tipo, sabe? É mais eu dosar expectativas do que não tê-las, e dosar expectativas para não ter isso muito exacerbado e ficar inalcançável, sabe? Então, acho que é meio que isso. Então, para fechar, eu acho que sim, a gente foi a geração que foi iludida, porque se a gente olha para os nossos pais, para os nossos avós, de fato eles, sei lá, conquistaram coisas, vamos colocar dessa forma, em momentos diferentes da vida, onde era mais possível fazer isso. E é até difícil ter essa conversa com os nossos pais, porque eles também têm essa expectativa, eles também foram iludidos, assim como a gente, sabe? De achar que a gente, com a idade que eles tinham quando eles tinham casa, família e tudo mais, a gente também teria. Então é uma conversa difícil de ter. Só que, na minha opinião, existe um gap gigantesco entre o que era possível se fazer há 30, 40 anos atrás e o que é possível se fazer hoje. Então é meio que a gente tentar enxergar o que de fato faz sentido pra gente, o que de fato a gente pode fazer pra ser feliz, apesar de felicidade ser um estado, né, e não uma parada constante, né, são momentos, mas eu acho que a gente conseguir encontrar formas de fazer esse momento perdurar ou durar mais tempo, sabe?
Então é isso. Divaguei de novo, a proposta é essa. E espero que vocês não tenham ficado entediados com a minha viagem aqui, né? Eu tô entendendo que não é tão fácil conversar sozinho. Por mais que eu entenda o que eu quero falar, quando existe uma troca, quando tem outra pessoa do outro lado devolvendo as paradas ou botando o ponto de vista dela em contraponto com o meu, é muito mais fácil. Mas é um exercício que eu tô achando interessante de fazer. Então, tá sendo divertido de toda forma. Espero que esteja sendo divertido pra vocês também. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigado de novo quem ficou por aí. E beijo. Falou.